Em relação às eleições serem resolvidas nas redes sociais, nem existe rede social. Vocês têm que saber a verdade sobre isso. É uma rede de anúncios. Onde está a câmera aqui? Tem tanta luz nos meus olhos aqui, essa câmera aqui. Não existe rede social, existe uma rede de anúncio. O Facebook, que é a maior rede de anúncio do mundo, que é dona do Instagram, inclusive, ela está correndo o risco de faturar até o final do ano $1 trilhão só em anúncio. Então a gente chama de rede social, mas lá não é lugar de angariar voto, lá é lugar de encher o saco dos outros. Então não se decide eleição lá, se decide no corpo a corpo. Eu gosto da narrativa dos bolsonaristas, que eles dizem o seguinte: quando o Bolsonaro sai na rua, todo mundo sai. E quando o Lula sai na rua, ninguém sai. Por que na pesquisa o Lula está na frente, sendo que ninguém sai às ruas atrás dele? É porque a gasolina está cara, é porque acabou na reforma trabalhista do Michel Temer, que o juiz federal lá do Paraná, Marlos Meleque, ajudou e foi um dos reformistas. Ele colocou assim, não é mais obrigado o repasse, de um dia de trabalho para o sindicato. O sindicato não consegue mais bancar o pão com mortadela. E aí o que acontece? Eles não têm carro, a gasolina está cara, não tem como incentivar, então ninguém sai. Só que ele tem um voto vingativo. São 100 milhões de pessoas que não estão nessa ondinha de eu vou me manifestar, mas no dia 2 de outubro eles apertam lá o número mais temido, o que mais roubou dinheiro desse país até hoje. Qual que era a terceira pergunta? Sobre essa questão da influência religiosa na política. Se religião e política... Não tem como separar, Você não separa. Se todo mundo deixasse todos os assuntos de lado e focar só no Brasil e na liberdade, a gente ia deixar de ser um país com a política ideológica e ia passar para a política lógica. Eu não sou de ideologia, eu não quero saber disso. Agora, o que não dá para você ver, por exemplo, pastores, igual o Bolsonaro está fazendo, sitiando o Ministério da Educação. Ele precisa de professor, de gente técnica. Pastor tem que cuidar de igreja. E o Silas, o grande problema que ele tem comigo é que ele não deixa eu prosperar falando, por exemplo, de Deus. Eu sou um brasileiro, sou livre e faço o que eu quiser. Agora, ele falou assim, não mistura isso. E até fala que eu tenho uma habilidade, uma nobreza de rei e que eu não posso misturar com as coisas que ele faz. Aí o recado do pedido de perdão, falei para ele. Falei, você também não tem que se envolver com as coisas do rei, que na democracia a gente chama de presidencialismo aqui no nosso país. E aí a gente precisa saber dividir as tarefas. Agora, não tem como separar a religião. Pra você ter uma noção. O cristianismo, que todo mundo acha que é religião, ele é um lifestyle, ele não é uma religião. Religião precisa de tempo. Ser evangélico é uma religião. Católico é uma religião. O cristianismo, não. É tão interessante isso que a Constituição Federal ela é leiga e laica. E eu espero que ela continue assim. Até na próxima Constituição a gente tem que continuar com isso. Senão, a gente vai ter líderes religiosos querendo mandar no país. E a religião precisa ser tratada em loco, lá na sua pauta, nos seus costumes, na sua tradição. E o Brasil não tem que engolir tradição uns dos outros. É um país livre. O Brasil passa por um momento muito complicado, A gente está vivendo aí uma inflação altíssima, juros altos, recessão, desemprego, mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho, sem perspectiva de retomada do setor produtivo e do consumo a curto prazo. Como é que você pretende, como presidente, recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, domar a inflação, baixar juros, criar emprego, distribuir renda e diminuir a pobreza? O Brasil voltou ao mapa da fome. Sim. O Brasil não tem que voltar para o trilho, ele está no trilho, só que ele está parado. Porque essa ideologia... Parado há muito tempo, A gente só vê... 10 anos parado numa estação. Exatamente. Então, como você já usou trilho, eu nem vou usar outra analogia. O Brasil é uma locomotiva. Deve ter 30 mil quilômetros de linha férrea aí no país. E é muito interessante que o Brasil está parado no tempo por causa de ideologia. Então tem uma ideologia linda que é a socialista. Alguém fala, não, é comunista, é a mesma coisa. Essa ideologia ela tem vaga para todo mundo, mas ninguém quer esse negócio. E quem prega isso está lá do outro lado, na ideologia capitalista. Aí alguém fala, agora você vai falar mal do capitalismo? Não, vou falar só a verdade. O capitalismo é o melhor sistema econômico do mundo, só que não tem vaga para todo mundo e ponto final. Hoje, as 5 famílias mais ricas do Brasil, elas possuem o patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir esse modelo socialista que quebrou Venezuela, que matou 200 milhões de pessoas em volta do mundo, com a antiga União Soviética e companhia, ou a gente vai seguir o modelo capitalista que também mata. Porque se não tem vaga para todo mundo, vai ter um problema. O que nós vamos fazer? Desde o dia 1º de maio, eu já venho exercendo isso e venho propondo isso para o Brasil, é o chamado governalismo. Se você falar assim, reforma aqui, arruma aqui na educação, isso não vai mudar. O que a gente tem que fazer é ativar as pessoas. Você falou uma expressão
que quem tentar fazer isso vai criar um buraco sem fim, que é distribuir renda. A gente tem que parar com esse assunto. A gente não distribui renda, a gente ativa a renda. Se a pessoa não for um ponto de ativação de renda, ela vai sempre ficar esperando alguém ficar repartindo o bolo. O nível de endividamento do Brasil em relação à arrecadação hoje é quase 80%. Mas você reparte o bolo gerando emprego. E isso, qual que é o maior movimento social da história? Criando Quando você emprego. tem crescimento, você tem emprego e você distribui renda. E o que você Essa tem é que a fazer? lógica. É por isso que você tem que ativar brasileiros. Você tem que ativar a economia. E como que ativa a economia? A economia é só uma teoria imaginativa, você ativa é gente. Quando você fala, vou mudar a economia, você não muda. Escrever alguma coisa num papel não vai mudar nada. O que você tem que fazer é, todos os anos, promover milhões de brasileiros a assumirem a própria vida. Mas as pessoas que não dão conta, a gente ajuda. Mas a gente tem que fazer a maior escalada social. O que o Luiz fez, não, estou tirando milhões da pobreza. Na verdade, ele tirou trilhões da pobreza. O discurso era um, ninguém entendeu. Estava tirando dinheiro para sustentar outro tipo de ideologia, né, que ele segue, que essa é a única pauta dele. O Brasil até hoje não enxergou isso. O Bolsonaro tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, vou terminar a resposta. Ele ganhou 4 votos. O Bolsonaro não conseguia ser nem presidente da Câmara. Ficou lá 27 anos, aprovou 2 projetos. E hoje é o presidente do Brasil por um único motivo. Porque o Brasil tomou um nojo tão grande do Lula e do PT que falou assim, ó, não queremos saber de mais nada. Quem que é a pessoa que está aí? Sobrou o Bolsonaro, então põe o Bolsonaro. Só que a gente não está condenado a ficar com esses caras. Então vamos retomar o emprego. O maior movimento social da história gera emprego. Emprego gera onde? Com empresa. No Brasil são abertas 1,4 milhão de empresas por ano. Só que até o 3º ano, após a abertura, 87% delas se fecham. Não faz sentido isso. A gente não tem cultura, nem na educação básica, nem no ensino médio, que a gente ensina as pessoas a terem uma profissão. A gente ensina uma pessoa por 13 anos úteis, do ensino fundamental até o médio, para ela se formar numa graduação X, para depois ela pegar o diploma dela e enfiar lá no Uber. A gente tem 50% das pessoas que entram na educação superior, numa faculdade, e 50%, do tanto que entra, 50% termina. Dos que termina, 50% entra na profissão. Você é formado em jornalismo e mais outra coisa? Economia. Você ganhou dinheiro com economia? Não, porque eu sempre fui jornalista. Ok. Você fez isso, muito bom. Você tem duas graduações. Se você perguntar para o brasileiro, hoje a gente tem 5% dos brasileiros formados. O ensino superior em graduação já mostrou que não vai resolver o problema da nossa economia. Você falou que tem 12 milhões de desempregados. E eu vou te garantir uma coisa, não falta emprego. Isso é um negócio que parece até uma loucura. O Brasil é o 3º maior exportador de alimento do mundo. A gente alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Como que tem 35 milhões de pessoas passando fome no país? Se a gente é o 3º maior de 193 países, não faz sentido isso. O que a gente tem de fato na política nacional? Gente que é politiqueira e que não quer resolver problema. Quando você pergunta assim, por que não fez uma ponte lá no Amapá? Aí alguém fala, é porque tem pouca gente, o CAV, que é o custo de aquisição de voto, por política pública, não por compra de voto, mas o CAV, que é o custo de aquisição por voto, você olha, por que eu vou fazer uma ponte sendo num lugar que eu não vou ter retorno? Esse é o tipo do Brasil. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer? O mesmo país que, por exemplo, deixa mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, porque obra debaixo da terra não é vistosa, não dá voto, né? E outra coisa, você falou num assunto que a gente tem que tocar, e o Brasil, para se tornar uma grande potência, que já chegou, beirou o 5º lugar de nação mais próspera da Terra, eu acredito que até 2032, se a gente tiver um avanço, uma escalada social, uma mudança de mentalidade do povo brasileiro, a gente consegue, eu sei que às vezes é motivo de riso para algumas pessoas, mas eu acredito nisso de fato. Até 2032, e não é mudar a política, é mudar a cabeça das pessoas. Não espere nada da política. A política não vai te ajudar. O que a gente tem que fazer é acreditar que pessoas podem entrar para transformar a mentalidade dos brasileiros. E aí o que a gente tem que fazer? Você acabou de falar sobre saneamento básico. O Brasil tem o maior espelho d'água do mundo de água potável. E não tem água tratada para as pessoas. Eu não consigo entender. Na verdade, eu já consegui. Eu não conseguia como cidadão, mas agora estudando afinco pelo Brasil, eu posso te falar algo. Não existe pessoas interessadas em ajudar o povo. Existe gente com projeto eleitoreiro. Então, vamos só fechar a sua pergunta. Como é que faz para resolver esse problema da inflação que o Bolsonaro está descontrolando aí desde 1996? A gente não teve uma única oportunidade de perder o poder de compra que a gente perdeu nesse ano. É simples. Só que não é difícil nem simplório. É simples para quem tem um plano. A gente precisa de ativar as pessoas. Pablo, mas o que a gente tem que fazer? Vamos tocar no assunto, Petrobras. A gente tem um monopólio, né, de uma petrolífera
Essa empresa já teve avaliada como a empresa mais rica do mundo em energia e ela não para de despencar em relação às outras empresas de energia em relação ao mundo. 2030 agora tem um pacto das montadoras, né, automobilísticas, fizeram um pacto que vão parar de produzir carro com combustível fóssil. O que significa isso? Que a nossa Petrobras, daqui 5 ou 6 anos, falando como investidor, daqui 5 ou 6 anos a Petrobras vai valer 10 vezes o valor de mercado que ela vale hoje. Por quê? Porque o desinteresse mundial com esse assunto vai começar a fazer ela despencar, e aquilo que a gente é muito bom, quase autossuficiente em petróleo, a gente vai perder energia nisso. O que a gente tem que fazer? Urgente. A gente precisa fragmentar a Petrobras, não vende ela para capital estrangeiro, continua com uma parte do controle, mas quebra esse monopólio. Você vai nos Estados Unidos, o litro do combustível hoje convertido em real está R$5. Aqui está chegando em 10. E esse é um país quase autossuficiente. Se a gente não quebrar essa questão do monopólio, a gente vai ter um problema. Vou falar para vocês que são contra, por exemplo, a venda da Petrobras. No governo Dilma, tem espaço para responder isso? Por favor, inclusive o monopólio foi quebrado no governo Fernando Henrique, mas na prática, na lei, né? Na lei, porque na prática continua funcionando. É assim, se você tem uma única empresa, você é refém dela. Se ela é do governo, é de uma única, se você vender a Petrobras para um grupo, pode ser brasileiro, e continuar, não vai mudar nada, aí vai piorar, ela vai ficar mais cara. Porque a iniciativa privada foca, em primeiro lugar, no lucro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar, eu não vou usar essa expressão, porque quem quebrou a Petrobras foi a Dilma. A gente tem que fragmentar a Petrobras em pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Por quê? Você olha para o modelo americano, tem dezenas de empresas de petróleo, e aí uma empresa, quando tem outra concorrente, ela não pode pôr o preço que ela quer. Ela precisa concorrer para sobreviver. Aí a gente tem uma queda nisso. Nos próximos 8 anos vai explodir carro a bateria, carro elétrico, carro híbrido. O que vai acontecer? Os preços dos combustíveis vão cair. Certa vez o Bill Gates falou, há 5 anos atrás, que se a indústria automobilística tivesse avançado como a da informática nos últimos 10 anos, isso ele falou há 5 anos atrás, ou seja, está falando de coisa de 15 anos. Hoje um carro deveria rodar com 1 litro de combustível 25 mil quilômetros. O que significa isso? Não tem ninguém focado em política para fazer a questão do petróleo avançar. Uma plataforma petrolífera, para vocês terem noção, ela leva 40 anos para dar um payback. Você que está assistindo, às vezes não ouviu o que é payback. Payback é o tempo de receber de volta aquilo que foi investido. Então, não tem ninguém interessado em fazer carro rodar 1.000 quilômetros, 10 quilômetros, nada. Você vai ver. Uma das poucas coisas que avançaram na vida é o tanto que 1 litro de combustível roda num carro. Então, para fechar isso, se a gente mexe na energia que move o país, os caminhoneiros carregam esse país nas costas, né, por causa, de fato, de lobby que a gente tem nesse país, a gente só roda através de estrada, a gente não tem conexão fluvial, a gente tem pouca ferrovia. E nas ferrovias que a gente tem 25 bitolas de trem diferentes, um trem que está no Espírito Santo não roda no Rio de Janeiro, o trem mais louco do mundo. A gente tem um problema de energia. Então, se a gente resolve isso, a gente impulsiona a economia, gira a energia, a inflação desce. Só falando de combustível. A gente tem que colocar esperança no coração desse povo. A gente tem que pegar os produtos que estão travados e baixar ou cortar, inclusive, impostos de alguns produtos, que senão a gente vai travar a cesta de alguém que precisa de comer. A gente tem um problema sério no país, mas nenhuma solução, eu finalizo essa resposta, nenhuma solução que a gente tomar hoje vai mudar a economia daqui 90 dias. A economia do Brasil é um transatlântico, não é um jet ski que você sai dando cavalo de pau. O Bolsonaro gosta de andar de jet ski, tem nada contra. Mas a economia não é um jet ski que eu acabo de acelerar e viro um pouco, ela já dá resultado. Vai dar resultado só ano que vem. E uma coisa eu quero pedir, olhando numa câmera aqui, Jair Messias Bolsonaro, eu quero te pedir, alguém que de verdade acredita que vai estar sentado na cadeira de presidente da República, no caso não vai ser você, mas alguém que acredita que vai estar lá, eu queria que você entregasse o governo federal com a inflação do jeito que você pegou. Porque a lambança que você fez vai prejudicar milhões de pessoas. Esse é o pedido que eu faço, já que você não veio aqui na